E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Osmar, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo, eu tenho como intuito apresentar a vocês o passo a passo que eu fiz no meu GitHub a respeito de criação do ambiente. Dessa forma, a gente vai instalar o VS Code, instalar o Python, habilitar o ambiente no Cisco DevNet, e assim a gente prepara o ambiente para fazer uma automação focada na parte de infraestrutura. Vamos nessa. E já na tela do Windows, eu acabei instanciando uma ferramenta. Eu acabei instanciando esse Windows em um Docker, porque tudo que eu já tenho aqui na minha máquina já está tudo pronto, né? Ficar apagando e fazendo de novo complica. Então já temos aqui esse ambiente de teste. Vamos lá pelo meu GitHub. Google. Google. Então, muito do que eu vou fazendo aqui eu vou errando também, porque é hands-on na hora, né? Uma coisa que eu vou fazendo em instalação de ferramenta, eu vou pular o vídeo, né, para não ficar muito tempo aguardando a instalação da ferramenta. Aqui está o GitHub. Eu vou na parte de preparando o ambiente. Por que eu estou seguindo esse passo a passo, né? Porque aqui eu já deixei as ferramentas, os links das ferramentas já acessíveis. Então, aqui tem o put para baixar. Aqui tem o Python para baixar também. E o Visual Code. Aqui a gente baixa o Python. O Python não, o put, para acessar o device só para o teste inicial mesmo, porque usar ele não vai ser necessário. É só para você garantir que o device que você está acessando ele está disponível de fato. Então, clicou aqui, ele já faz o download. Baixei uma versão de. Deixa eu tentar de 32 e 86. De 86 funcionou. Então, você pode testar cada um desses aqui. Essa é uma ferramenta padrão que todo técnico de infraestrutura de rede conhece, que é o PUT, só para acessar via terminal o device que a gente vai acessar, nesse caso o switch, o roteador, o firewall. Beleza? Baixamos já o primeiro. O segundo é o Python. Vou abrir ele aqui. Sempre bom ativar esse Edge Path, porque ele meio que determina no próprio sistema o caminho para alcançar até o Python. Senão, você tem que declarar todo o caminho para identificar ferramentas que você vai utilizar ele, e é meio que chato fazer isso. E essa opção aqui já meio que habilita esse caminho para os devices, né? Para os devices, para os idle que vai acessar. Nesse caso, digamos que o PyCharm, o Visual Code que a gente vai baixar. Concluiu a instalação. Beleza, já temos o put, Python. Agora vamos baixar o Visual Code. Você já vai abrir aqui a ferramenta, o download. Concluído o download do VS Code, vamos abrir ele aqui para instalar. Ele já tem o path required. Concluiu. Iniciar ele. Vou ver a cara dele aqui. Maravilha. Já temos o VS Code e o Python instalado. Agora, lá no GitHub, no tutorial que eu fiz, eu mostro inicialmente como você
liga o ambiente primeiro, mas aqui eu vou fazer diferente. Eu vou preparar o ambiente do VS Code. Aí, assim que a gente deixar tudo já prontinho, a gente já inicia a instância da ferramenta, né, do device, bit ou roteador lá, e iniciamos o teste inicial só para validar a conexão. Então, aqui no VS Code, vamos em abrir, é, abrir uma pasta, né? Vamos criar uma pasta de projeto aqui na área de trabalho mesmo. Automação, automacão. Pressionado, ele entra na pasta, coloca em trust. Perfeito. Agora, uma coisa que eu busco fazer a princípio é o seguinte: em todo ambiente de automação, muitas pessoas acabam iniciando projetos e instalando as suas bibliotecas no ambiente de produção. Caso alguém for instalar alguma outra ferramenta em cima, isso pode acabar atrapalhando alguma das ferramentas já existentes. Então, uma das recomendações mais importantes para quem desenvolve é criar ambientes virtuais para teste. Nesse caso, a versão do Python que nós temos aqui, ela é a 3.14, mas a partir da 3.3, ela já possui um ambiente chamado Venv, ou VEnv, que é Virtual Environment. É um ambiente virtual para você fazer os testes que você precisa. E aqui eu vou instanciar esse ambiente virtual, porque a partir do momento que a gente estar dentro dele, a gente instala as nossas bibliotecas que precisa lá e fazemos o que precisa para fazer os testes e tudo mais. Então, dependendo de como tiver o tamanho da sua tela aqui, né? Ou tá 3 pontinhos, deixa eu ver se aumentar aqui for maior. Continua 3 pontinhos, clica nele, terminal, new terminal. Estamos utilizando o PowerShell. Já o terminal já abriu dentro da pasta. E aqui, para iniciar o VEnv, né? A gente utiliza o source, zem, VEnv, ponto. Ponto, ele vai usar como referência o nome da própria pasta para criar o ambiente com o nome da pasta. Mas caso você queira criar um ambiente com um nome diferente, é só escrever, em vez de ponto, colocar qualquer outro nome. Então aqui, e a gente vê aqui criando o ambiente. É como se fosse um mini sistema dentro dele. Ele já deu um erro muito importante aqui. Tá, beleza. Deixa eu fechar e abrir ele aqui. Abrir um novo terminal, fechar esse antigo. Python. Coloquei source, né? Eu coloquei errado. Então é Python -m, venv, ponto. Settings API Advanced Line. Vamos ver o que é isso daqui. Vamos lá em Settings. Python not found. Vamos ver aí. Vou fazer um teste inicial aqui. Vou criar um arquivo chamado test.py. E uma outra coisa importante também que eu acabei esquecendo. Assim que a gente baixa o Virtual VS Code, a gente vem aqui nas extensões, procuramos por Python, instalo primeiro, ó. Clicou em install. Ele já instala a dependência a extensão do Python no VS Code. É bom ter ele na máquina e é bom instalar a dependência dele no VS Code, que a gente consegue utilizar as funções dele, né? Instalando. Ele concluir. Eu fui lembrar disso quando eu criei o arquivo Python. Mas faz parte. Daqui é hands-on na hora, né? Então a gente vai, vai errando e arrumando na hora também, porque isso é bom
quando as pessoas forem fazer no seu ambiente local, ver que acontecem esses erros. Então é bom sempre mostrar a situação real de quem está fazendo. Aqui, quando eu cliquei em Python, pare que aqui na esquerda, direita, ele aparece a setinha de Run Python. Aí eu clico aqui, só para fazer um teste. Não tem nada, vamos printar aqui alguma coisa. Print, hello world. Compile, deixa eu ver. Here não. Python. Ah, ele tá aqui, ó. Isso é importante também. Select Interpreter. Pura. Find, não tá encontrando. Volta. Acho que ele não terminou de instalar. Às vezes quando não funciona assim, a gente fecha e abre de novo. Uma coisa que um amigo meu falava muito é que tipo, se o carro não tá funcionando, às vezes você sai e entra nele e que funciona. Beleza. Vamos executar. Ele já abriu um terminal aqui de Python. Já deu o nome do próprio terminal de Python, né? Beleza. Funcionando o Python. E agora vamos subir o ambiente. Nos mvenv. Ponto. Agora foi. Olha que aqui na pastinha, ele já criou todo o ambiente. Uma dica muito importante, que eu acabei aprendendo isso na marra, que é o seguinte. Você vai mexer com o ambiente, tudo que você for fazer a partir de um ambiente virtual, você tem que fazer dentro dele. Então, aqui ele existe, um ambiente como se fosse um root de um Linux. Então, você vai criar uma pasta aqui dentro e vai fazer arquivos ou projetos. E manda para dentro dele. Porque a partir daqui, tudo que você fizer aqui dentro, ele vai entender que você está dentro de um ambiente virtual. Mas antes de tudo, a gente já baixou, beleza. Só que a gente precisa entrar nele. E aqui você percebe como que isso funciona. Dá uma limpada na tela. Como que a gente entra nele? A gente faz um Python ponto barra invertida script active. Repare que aqui no começo da linha ele já dá o nome da pasta, né, local. Que nesse caso foi o Python-m venv ponto. Ele utilizou a pasta como nome de referência. Beleza? Como nós estamos falando de automação para infraestrutura de rede, uma ferramenta, uma biblioteca muito utilizada é o NetMico. Então, uma coisa que eu falo que é importante é quando você vai fazer um teste de automação, crie um ambiente virtual, porque olha o que vai acontecer no momento que eu instalo o NetMico. Olha as dependências deles aparecendo aqui na esquerda. Em algum momento, alguma outra pessoa possa estar usando algum tipo de ferramenta aqui. E o projeto dela funciona numa versão específica. Se você for instalar uma nova ferramenta, ele pode acabar dando algum problema naquele projeto que a pessoa já faz naquela versão. Então é sempre bom criar um ambiente virtual para que isso não interrompa outros projetos que estejam em produção. Vamos aguardar que ele instalar. Eu vou dar uma pausa no vídeo só para ele terminar. Quando ele estiver completo, eu retorno. Voltando aqui, ele já concluiu aqui a instalação. Aqui nós vemos todas as dependências dele já instalado. Então, caso alguma outra pessoa tiver algum outro projeto e tiver alguma dessas dependências de uma versão anterior, ele pode acabar atualizando e pode gerar erro nas ferramentas que já tem em produção.
Mas aqui um ponto importante dessa ferramenta focado para network é o NetMicro. Já abrindo aqui a pasta dela, vemos que ela já tem um monte de pastinha. Essas pastinhas são os vendors que ela tem acessibilidade, a conectividade com esses devices. Nosso foco aqui é o Cisco, e a partir do Cisco ele trabalha com essas questões aqui, o APIC, o ASA, o FTD, o iOS, NXOS e outras versões. Até WLC ele trabalha. Beleza, já temos o nosso ambiente pronto para fazer os testes iniciais. Aqui temos o nosso arquivo de projeto. A partir desse momento, nós vamos criar tudo dentro dessa pasta projeto. Agora vamos para o Cisco Sandbox para instanciar um device para fazer o teste de automação para a infraestrutura. Ah, eu vou abrir aqui o Google Cisco Sandbox. Vemos em login, conta Google, é gratuito, você pode criar o acesso com a sua própria conta Google. Estou dentro, logado no ambiente de Dev Sandbox da Cisco. Aqui vamos em Launch, ele está terminando de carregar. Aqui nesse ambiente você tem dois tipos de devices, dois tipos de plataformas para anunciar. Aquelas que são always on, então você pode chegar e já ativar o device para você usar e fazer seus testes, ou aqueles que você reserva. Dependendo do tamanho do ambiente, ele precisa ser reservado. Nós vamos mexer no always on, então já vamos selecionar aqui na label always on. Eu vou utilizar aqui o Switch Catalyst 9000, série 9000, Launch. Você pode estender o dia que você utiliza dele. Eu vou deixar aqui padrão, 2 dias. Aqui ele dá as informações específicas para concluir, né? O launch do environment. E aqui ele vai preparar o ambiente para você. O que, que ele vai fazer agora? Ele utiliza de algumas ferramentas, como a gente vê aqui na própria imagem. Ele tem ele usa a cloud, né, a AWS, para instanciar um objeto lá. Ele utiliza do Terraform para fazer para gerar todo o ambiente, né, com as configurações já iniciais, e utiliza o Kubernetes. O Kubernetes eu vou ficar devendo essa informação, porque eu realmente não trabalho com essa parte, mas posteriormente eu posso acabar trazendo um vídeo para explicar sobre o que pode ser essa ferramenta. Tanto o Kubernetes quanto a parte de Docker, que vai ajudar bastante. Docker é uma ferramenta que eu estou buscando aprender mais a fundo recentemente, mas é extremamente poderosa na parte de automação de ambientes, mais focado em aplicações. Então, por exemplo, se você quiser instanciar se você quiser instanciar um Zabbix, você consegue te subir num Docker. Se você quiser subir um Netbox, eu utilizo um Docker também. Ou até mesmo um banco de dados. Tudo você consegue fazer com aplicação. Tudo que é referente à aplicação, você consegue subir nele. E o legal dele é que tipo, você consegue instanciar ele em segundos e matar ele em segundos. Beleza. Aqui já vemos que o ambiente está ativo. Temos o hostname do device, o password e o usuário. Ele cria para você. O password não tem problema de mostrar aqui, que quando encerrar aqui, ninguém vai conseguir acessar. Vamos mostrar um teste inicial de conectividade, né? Aqui no Downloads. Vou abrir o host. Vou copiar o hostname. Aqui o hostname.
accept. Ele pede o usuário, e aqui ele pede a senha. Estamos dentro de um device de rede. Vamos aplicar um comando aqui, e aqui ele mostra as interfaces do device. E agora para a gente fazer essa mesma coisa, essa mesma ação no Python. Vamos lá. Aqui ele já garantiu que ele está acessível, então a partir desse momento nós já temos as credenciais de acesso. Tudo isso a gente já sabe com o que a gente precisa. Vou criar ele de forma bem básica, porque não é o propósito, só para mostrar mesmo. O propósito posterior vai ser focado em mostrar a criação dessa automação. Outra coisa muito importante, a partir do momento que você cria um ambiente, você está dentro dele, você tem que falar para o VS Code que você está dentro de um, você está usando um interpretador do Python no VS Code dentro de um ambiente. Então você clica aqui, ele vai aparecer essa janelinha, e aqui temos do nosso ambiente virtual. Clicou aqui, a partir do momento que eu clico aqui, ele sempre vai usar esse interpretador. A partir daqui, vou mostrar como uma referência a como é o funcionamento, né, do NetMico. Vamos copiar as credenciais que foi gerada no DevNet aqui. Então, usuário, opa, cadê aqui? Host. Sempre quando eu crio uma variável de texto de string, colocar entre aspas duplas ou aspas simples. User e pwd. Eu ia colocar pass, e pass já é um parâmetro já nativo do próprio Python. Então, tem algumas palavras específicas que não pode utilizar. Então, dois pontos, vírgula, aspa, aspa. Aí eu vou aqui, copio a senha e copio o usuário. Beleza? Vamos criar o acesso ao device, nesse caso como ele inicia como um dicionário. E a partir daqui a gente vai dar o device type, do que a chave de um dicionário é preciso ser string, do que o valor pode ser vários tipos de formatos de características de informação, pode ser um tipo de um número inteiro, pode ser uma variável, tudo que for chave tem que ser um texto. Aqui eu vou colocar o host, que é a variável host, só duplicar isso aqui já certinho para ficar mais fácil. Aqui eu vou colocar o username, aqui eu vou colocar o password, aqui eu vou colocar a porta. Porta, não. Secret. E aqui eu vou colocar o port. Então aqui, user, que é a variável que tem o meu usuário. pwd, a variável da senha. pwd. Essa aqui é a senha de acesso via enable, né? Que é o enable secret que ele fala. E aqui eu vou colocar a porta 22. Para iniciar o acesso, eu vou criar uma variável, qualquer nome, né? Eu vou colocar como SSH, só como referência. Eu posso colocar a entrada. Ele vai utilizar aqui uma das funções iniciais do NetMico. Então, NetMico, import, connect handler, para acessar o device. Eu já coloco o connect handler e passo as credenciais de acesso. Esse é o padrão de acessar o device. Por que eu estou colocando esse Cisco Device Type aqui? Cisco iOS. Se a gente lembrar aqui
na lib netmic, Cisco, é essa dependência que eu estou chamando aqui. Caso eu for acessar algum outro tipo de device, tem que usar essas informações dele aqui. Beleza? Voltando aqui, eu vou colocar a entrada ponto enable. E aqui eu vou criar uma variável de comando que eu vou enviar para o device. Chamando a entrada send command. Eu vou enviar o mesmo comando que eu enviei da outra vez. Show IP interface brief. E vou printar a saída. Mando. Vou executar esse código. Ele faz o acesso ao device, envia o comando e retorna para a gente a mesma coisa que eu fiz via terminal. Então essa é a ideia da automação que a gente vai trabalhar nesse projeto. A partir daqui, essa foi só a parte de introdução do ambiente que nós vamos trabalhar. A partir daqui a gente vai utilizar esse ambiente, ou até um outro ambiente, dependendo de como você for criando, né? Se for só uma referência para você saber qual é só um caminho. Nos vemos no próximo vídeo. Peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Vamos juntar essas informações de conhecimento para compartilhar, né? Todos. E a partir daqui vamos construir esse objetivo de compartilhar mais informação a respeito de automação para infraestrutura de rede. Beleza? Obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.